Os livros de primeiro e segundo Samuel na Bíblia hebraica, ou Tanakh, formam uma única narrativa contínua que descreve a transição do período dos juízes para o estabelecimento da monarquia em Israel. Eles fazem parte da seção chamada de Profetas Anteriores e abordam os eventos fundamentais que moldaram a identidade política e religiosa do povo de Israel. Ideias principais. 1. Transição do governo tribal para a monarquia. O texto narra como Israel passou de uma sociedade descentralizada governada por juízes e sacerdotes para uma monarquia centralizada. Essa transição é marcada por tensões entre o desejo do povo por um rei e a liderança de Deus, teocracia. 2. A soberania de Deus. Mesmo com a ascensão de reis humanos, os livros enfatizam que Deus é o verdadeiro rei de Israel. Ele levanta líderes, os abençoa ou os depõe conforme sua fidelidade a ele. 3. Importância da obediência e fidelidade a Deus. Tanto os líderes quanto o povo são chamados a obedecer à aliança com Deus. A desobediência traz consequências severas, como vemos com Saul, enquanto a fidelidade é recompensada, como na vida de Davi. 4. A figura de Samuel como juiz, profeta e sacerdote. Samuel é apresentado como um líder transicional, o último juiz de Israel, que também desempenha papéis proféticos e sacerdotais, ungindo os primeiros reis. 5. A ascensão e o reinado de Davi. Davi é retratado como um rei segundo o coração de Deus, contrastando com Saul. Sua trajetória, incluindo sucessos e falhas, destaca a complexidade do ideal de liderança. 1 Samuel. Nascimento e chamado de Samuel. A narrativa começa com o nascimento milagroso de Samuel, filho de Ana, que dedicou o menino a Deus. Samuel cresce no templo e é chamado para ser profeta e juiz. O declínio da casa de Eli, a liderança corrupta dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, leva à perda da Arca da Aliança para os filisteus, mas Deus intervém e a arca retorna a Israel. O pedido por um rei, o povo pede a Samuel um rei para ser como as outras nações. Samuel alerta sobre os perigos da monarquia, mas Deus permite a escolha. Saul é ungido como o primeiro rei de Israel. Inicialmente ele tem sucesso, rapidamente desobedece a Deus e perde o favor divino. Davi é escolhido. Samuel unge Davi, um jovem pastor, como futuro rei. Conflito entre Saul e Davi. Saul se torna invejoso do sucesso de Davi, exemplificado na vitória sobre Golias, e tenta matá-lo. Davi foge e vive como fugitivo, ganhando apoio. Segundo Samuel, a ascensão de Davi ao trono. Após a morte de Saul e seus filhos em batalha, Davi se torna rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel. Ele estabelece Jerusalém como capital e leva a Arca da Aliança para lá. O reinado de Davi. O reinado de Davi é marcado por grandes vitórias militares e expansão territorial. Deus faz uma aliança com ele, a aliança David, prometendo que sua dinastia seria eterna. Os pecados de Davi. A narrativa não esconde as falhas de Davi, como o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Como consequência, a família de Davi enfrenta divisões e tragédias. Rebeliões e conflitos familiares. Absalão, filho de Davi, se rebela contra ele e há uma guerra civil. Davi é restaurado ao trono, mas a instabilidade persiste. Fim do reinado de Davi. O livro conclui com atos finais de Davi, incluindo um censo desastroso e sua resposta a pragas e crises. Personagens principais: profeta, sacerdote e juiz, figura central na transição de governo. Saul, o primeiro rei de Israel, que perde o favor de Deus por sua desobediência. Davi, o segundo rei de Israel, descrito como um líder ideal, mas também um homem falho. Absalão, filho rebelde de Davi, que busca usurpar o trono. Figura-chave no pecado de Davi, mas também mãe de Salomão, futuro rei. Significado teológico. Os livros de Samuel mostram que Deus intervém na história de Israel e que a liderança, seja espiritual ou política, deve ser baseada na fidelidade a Deus. Eles preparam o terreno para o futuro reino messiânico, com Davi como antecessor simbólico do rei ideal. A transição do governo tribal para a monarquia nos livros de 1º e 2º Samuel é um dos temas centrais dessa narrativa. Essa mudança marca um momento crítico na história de Israel, em que o povo passa de uma estrutura tribal descentralizada para um governo unificado sob a liderança de um rei. Esse processo é retratado como complexo e carregado de tensões políticas, sociais e teológicas. O contexto do governo tribal.
Antes da monarquia, Israel era governado por um sistema tribal descentralizado. A liderança era exercida por juízes, como Débora, Gideão e Sansão, no livro de Juízes, que surgiam em momentos de crise para libertar o povo da opressão de inimigos externos. Características desse período incluem falta de unidade política. Cada tribo agia de maneira relativamente independente, sem um governo central. Instabilidade. O povo enfrentava invasões constantes de povos vizinhos, como filisteus, amonitas e midianitas, que exploravam a ausência de uma liderança forte. Liderança carismática. Os juízes não eram reis ou governantes hereditários. Sua liderança era baseada no chamado e na capacitação divina. Essa situação gerava insegurança e anarquia. O livro de Juízes resume o problema com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21. A crise e o pedido por um rei. No início de 1 Samuel, o povo de Israel está cansado da instabilidade. Samuel, o último juiz e profeta, já está idoso e seus filhos, que ele designou como líderes, são corruptos. A situação leva os anciãos de Israel a se aproximarem de Samuel com um pedido: dá-nos um rei para que nos governe, como tem todas as nações. Esse pedido representa uma crise teológica e social. Rejeição do governo direto de Deus. O pedido por um rei é interpretado como uma rejeição da soberania divina. Até então, Deus era considerado o verdadeiro rei de Israel. Desejo de imitar outras nações. Israel queria uma monarquia como a dos povos vizinhos, com um líder visível que pudesse unificar o povo e conduzi-los em batalhas. Samuel alerta o povo sobre os perigos da monarquia. Um rei traria tributos, recrutaria seus filhos para a guerra e poderia abusar do poder. Samuel 8:10. Apesar disso, o povo insiste e Deus permite a instituição da monarquia, dizendo a Samuel: atende à voz do povo, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. A instituição da monarquia e o reinado de Saul. Deus orienta Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul é inicialmente apresentado como uma figura promissora. Ele é descrito como fisicamente imponente, o mais alto de todo o povo, Samuel 9:2. Ele é escolhido e ungido por Deus, simbolizando que a monarquia, apesar das tensões, é legitimada por Deus. Saul começa seu reinado com vitórias militares e liderança carismática, unindo as tribos contra inimigos externos, como os filisteus. No entanto, sua desobediência a Deus, 1 Samuel 13:15, leva à rejeição divina. Saul oferece um sacrifício sem esperar por Samuel, violando ordens divinas. Ele desobedece ao comando de Deus para destruir completamente os amalequitas. Como consequência, Deus decide remover Saul e escolher outro líder, Davi, para sucedê-lo. Esse momento ressalta um aspecto importante. A legitimidade do rei em Israel dependia de sua obediência à vontade divina. A 4. A ascensão de Davi. Um novo modelo de rei. Davi surge como um contraste a Saul. Enquanto Saul é escolhido em parte por sua aparência, Davi é escolhido segundo o coração de Deus. Sobre 14. Davi é ungido por Samuel, enquanto ainda é um jovem pastor. Embora Saul ainda ocupe o trono, Davi se destaca por seu heroísmo, como na vitória sobre Golias, e seu caráter fiel a Deus. O período de transição entre Saul e Davi é marcado por conflitos. Saul persegue Davi, movido por inveja e paranoia. Davi, por outro lado, se recusa a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mostrando respeito pela autoridade instituída. A ascensão de Davi ao trono após a morte de Saul representa o ideal da monarquia, um rei que lidera com justiça e que reconhece sua dependência de Deus. 5. O significado da transição. A transição do governo tribal para a monarquia representa um momento ambíguo. Por um lado, a monarquia trouxe unidade e estabilidade para Israel, especialmente sob o reinado de Davi, que consolidou o poder e estabeleceu Jerusalém como centro político e religioso. Por outro lado, a narrativa deixa claro que a monarquia só seria bem-sucedida se o rei permanecesse fiel à aliança com Deus. Esse período também estabelece um precedente teológico importante: a aliança davídica, em que Deus promete que a dinastia de Davi será eterna. 1 Samuel 7,16, preparando o caminho para a ideia do Messias, um rei ideal que governaria com justiça e traria salvação ao povo.
Conclusão. A transição do governo tribal para a monarquia nos livros de Samuel não é apenas um evento político, mas uma reflexão profunda sobre a relação entre o poder humano e a soberania divina. Enquanto o povo busca segurança em um rei terreno, os textos enfatizam que Deus permanece como o verdadeiro rei de Israel. A soberania de Deus é um tema central nos livros de 1º e 2º Samuel, permeando toda a narrativa e influenciando tanto os eventos históricos quanto as decisões pessoais dos personagens. Esses livros demonstram que, mesmo em meio às escolhas humanas e à ascensão de líderes terrenos, Deus mantém controle absoluto sobre a história e intervém para cumprir seus propósitos. Deus como verdadeiro rei de Israel. Desde o início, a narrativa sublinha que Deus é o verdadeiro governante de Israel, mesmo quando o povo deseja um rei humano. Essa soberania se manifesta em diversas formas. Rejeição da teocracia pelo povo. Quando os anciãos pedem um rei, 1 Samuel 8, Deus declara que o pedido é uma rejeição direta de sua autoridade. Eles não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Permissão divina para a monarquia. Embora Deus atenda ao pedido do povo, ele mantém controle absoluto, escolhendo pessoalmente os reis, Saul e depois Davi, e estabelecendo limites claros para a função real. Essa tensão entre o desejo humano por uma liderança visível e a soberania divina é um tema recorrente, mostrando que Deus é o único capaz de garantir a segurança e o bem-estar de Israel. Escolha e rejeição dos líderes humanos. Deus demonstra sua soberania ao eleger, capacitar e também rejeitar líderes, conforme sua vontade. Saul, o primeiro rei. Deus escolhe Saul para ser rei, 16, mas o rejeita após sua desobediência. 1 Samuel 15, 28. A queda de Saul evidencia que o sucesso de um líder humano depende da fidelidade à vontade divina. Davi, o rei, segundo o coração de Deus. Deus escolhe Davi não por sua aparência ou posição social, mas por seu coração. 1 Samuel 16, 7. Essa escolha sublinha que a soberania de Deus não se alinha às expectativas humanas, mas reflete sua vontade perfeita. A capacidade de Deus de levantar ou depor líderes demonstra que ele continua no controle, mesmo quando a monarquia é estabelecida. 3. Intervenção divina nos eventos históricos. Os livros de Samuel destacam que Deus está diretamente envolvido nos eventos históricos de Israel. Guerras e vitórias. A soberania de Deus é evidente nas vitórias militares. Por exemplo, quando os filisteus capturam a Arca da Aliança, Deus demonstra seu poder ao trazer calamidades sobre eles, forçando-os a devolver a arca. 1 Samuel 5:6. Proteção de Davi. Durante o conflito entre Saul e Davi, Deus constantemente intervém para proteger Davi, garantindo que ele sobreviva às tentativas de assassinato e alcance o trono. Aliança Davídica. Deus faz uma promessa a Davi de que sua dinastia será eterna, Samuel 6, consolidando a ideia de que o futuro de Israel está nas mãos de Deus e não dos homens. Esses eventos reforçam que Deus não apenas observa passivamente, mas age ativamente para cumprir seus propósitos. 4. A importância da obediência à vontade divina. A soberania de Deus está intrinsecamente ligada à obediência humana. Tanto Saul quanto Davi são julgados por sua fidelidade a Deus. Saul. Sua rejeição por Deus ocorre porque ele desobedece a instruções específicas, como oferecer sacrifícios sem autorização, 1 Samuel 3, e poupar o rei Amaleque contra a ordem divina, 1 Samuel 15. A desobediência de Saul simboliza a rejeição da soberania divina em favor de sua própria vontade. Davi. Embora Davi cometa pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, 2 Samuel 11, ele se arrepende genuinamente, reconhecendo a soberania de Deus sobre sua vida. Isso contrasta com Saul, que justifica seus erros em vez de buscar reconciliação com Deus. A narrativa reforça que os líderes terrenos devem submeter-se à autoridade divina, e aqueles que falham enfrentam as consequências. 5. Deus como controlador do destino. Os livros de Samuel deixam claro que, em última análise, Deus é o controlador do destino de Israel e de seus líderes. A ascensão de Davi ao trono. Apesar de todos os esforços de Saul para matar Davi, Deus protege Davi e garante que ele assuma o trono no tempo certo. O juízo sobre a casa de Saul. A morte de Saul e de seus filhos em batalha, 1 Samuel 31, é apresentada como cumprimento do julgamento divino.
A restauração após o pecado. Mesmo quando Davi peca, como no caso do censo, 2 Samuel de 4, Deus usa as consequências como um meio de disciplinar e redimir seu povo. Essa soberania absoluta demonstra que os eventos históricos não são acidentais, mas cumprem o propósito divino. 6. O caráter de Deus como soberano. Os livros de Samuel apresentam Deus como um soberano que é justo. Ele recompensa a fidelidade, como no caso de Davi, e pune a desobediência, como no caso de Saul. Misericordioso, mesmo após pecados graves como os de Davi, Deus concede perdão mediante arrependimento. Suas promessas, como a aliança com Davi, são cumpridas, reforçando que ele é digno de confiança. Essa soberania divina não é tirânica, mas fundamentada em sua justiça e amor por Israel. Conclusão: a soberania de Deus nos livros de 1º e 2º Samuel sublinha que, embora Israel tenha reis humanos, o verdadeiro governante é Deus. Ele escolhe líderes, dirige eventos e mantém o controle sobre o destino da nação. Essa narrativa desafia os leitores a reconhecerem a autoridade divina em todas as áreas da vida e a confiarem em sua vontade, mesmo em tempos de incerteza. A obediência e fidelidade a Deus são temas fundamentais nos livros de 1º e 2º Samuel, destacando que a relação entre Deus e seu povo, especialmente seus líderes, depende de uma submissão sincera e constante à vontade divina. Esses conceitos são apresentados como requisitos indispensáveis para o sucesso espiritual e político de Israel, e suas violações trazem consequências sérias tanto para indivíduos quanto para a coletividade. A obediência como expressão de aliança. Nos livros de Samuel, a obediência é apresentada como a maneira principal de manter a aliança entre Deus e seu povo. Desde o período tribal até a monarquia, o bem-estar de Israel depende da fidelidade de seu líder e do povo às instruções divinas. Exemplo de Samuel. Samuel, o profeta e último juiz, é um modelo de obediência. Ele ouve o chamado de Deus ainda jovem, 1 Samuel 3, e age de acordo com a vontade divina durante toda a sua vida, demonstrando como a fidelidade permite que Deus trabalhe por meio de seus servos. Rejeição de Saul. A falta de obediência de Saul ilustra as consequências de desobedecer a Deus. Por exemplo, em 1 Samuel 13, Saul oferece um sacrifício que deveria ser realizado por Samuel, desrespeitando o comando de Deus. Em 1 Samuel 15, Saul poupa Agag, o rei dos Amalequitas, e retém despojos de guerra, contrariando a ordem de destruir tudo. Como resultado, Deus declara que Saul foi rejeitado como rei. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Esses eventos demonstram que Deus exige obediência completa, e não rituais vazios ou justificados por interesses humanos. A fidelidade como critério de liderança. Os livros de Samuel mostram que a fidelidade a Deus é o critério fundamental para que alguém seja considerado digno de liderança. Davi como exemplo de fidelidade. Davi é escolhido por Deus porque é um homem segundo o coração de Deus. Sua confiança em Deus é evidente desde cedo, como na batalha contra Golias, em que ele declara: "O Senhor me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 20. Mesmo nos momentos mais difíceis, como na perseguição de Saul, Davi mantém sua fidelidade, recusando-se a matar Saul porque ele é o ungido do Senhor. 4:6. Mesmo após pecar gravemente, como no caso de Batseba, 2 Samuel 11, Davi demonstra arrependimento genuíno e busca reconciliação com Deus, mostrando que a fidelidade inclui reconhecer e corrigir os erros. 3. Consequências da desobediência. A narrativa deixa claro que a desobediência a Deus traz consequências inevitáveis, tanto para líderes quanto para o povo em geral. Saul e seu fim trágico. A desobediência de Saul não apenas resulta na perda de sua dinastia, mas também em sua ruína pessoal e militar. Sua rejeição culmina em sua morte e na destruição de sua família. 1 Samuel 31. O pecado de Davi e suas repercussões. Embora Davi seja perdoado por Deus, suas transgressões têm consequências duradouras. Após seu adultério e o assassinato de Urias, a espada nunca mais se afasta de sua casa. Isso se manifesta na rebelião de Absalão, na violência entre seus filhos e na instabilidade política. Esses exemplos mostram que a desobediência afeta não apenas o indivíduo, mas também toda a comunidade. A obediência como chave para o sucesso.
Os livros também mostram que, quando líderes e o povo obedecem a Deus, eles experimentam proteção e bênçãos. As vitórias de Davi. Durante os anos em que Davi segue fielmente a direção de Deus, ele experimenta grande sucesso militar e político, consolidando o reino de Israel e estabelecendo Jerusalém como sua capital. O retorno da Arca da Aliança. O respeito de Davi pela Arca e sua dedicação em estabelecer o culto ao Senhor em Jerusalém, 2 Samuel 6, demonstram sua prioridade em seguir a vontade divina, o que resulta em bênçãos sobre Israel. A mensagem é clara: a obediência não é uma obrigação arbitrária, mas o caminho para experimentar a proteção, a justiça e a provisão divina. A importância do arrependimento na fidelidade. Um aspecto fundamental da fidelidade a Deus é o arrependimento genuíno quando ocorrem falhas. Isso é visto de forma mais marcante na vida de Davi. Após o pecado com Batseba, Davi reconhece sua culpa e clama a Deus em arrependimento. Salmo 51, escrito nesse contexto. Sua atitude contrasta com a de Saul, que tenta justificar suas ações em vez de se humilhar diante de Deus. O arrependimento permite que Davi mantenha sua posição como o líder escolhido por Deus e que sua dinastia seja abençoada com a promessa messiânica. Essa ênfase mostra que, mesmo quando falhamos, Deus é misericordioso e pronto a restaurar aqueles que voltam a Ele com sinceridade. 6. Deus como o verdadeiro padrão de fidelidade. Os livros de Samuel também mostram que Deus é o padrão supremo de fidelidade. Ele cumpre suas promessas, como a aliança com Davi em 2 Samuel 7, garantindo que sua dinastia será estabelecida para sempre. Ele continua trabalhando na história de Israel, mesmo quando o povo e seus líderes falham. Essa fidelidade divina serve como modelo e motivação para que o povo e os líderes obedeçam e permaneçam leais a ele. Conclusão. Nos livros de 1º e 2º Samuel, a obediência e a fidelidade a Deus são apresentadas como essenciais para manter a aliança com ele e para o sucesso do povo de Israel. A narrativa destaca que a desobediência tem consequências graves, mas também que Deus é misericordioso e restaura aqueles que se arrependem sinceramente. A história de Samuel, Saul e Davi revela que a fidelidade a Deus deve ser a prioridade máxima, pois é através dessa relação que Deus age para cumprir seus propósitos na vida de Israel e de seus líderes. A figura de Samuel é central nos livros de 1º e 2º Samuel, sendo apresentada como um personagem singular que atua como juiz, profeta e sacerdote. Ele desempenha um papel crucial na transição de Israel do período dos juízes para a monarquia, consolidando sua posição como um dos maiores líderes espirituais e políticos da história de Israel. Cada uma de suas funções contribui de maneira única para o cumprimento dos propósitos de Deus. Samuel como juiz. Samuel é o último dos juízes de Israel, encerrando o período em que o povo era governado por líderes locais, levantados por Deus em momentos de crise. Como juiz, ele exerce autoridade política, militar e judicial sobre a nação, mas com uma diferença significativa em relação aos juízes anteriores. Unificação de Israel. Ao contrário de juízes como Gideão e Sansão, cuja liderança era limitada a determinadas tribos ou regiões, Samuel atua como líder de toda a nação, viajando por várias cidades, Samuel 7, 15 e 17. Isso reflete seu papel como unificador em um período de fragmentação. Reformas espirituais e sociais. Samuel lidera o povo em um movimento de arrependimento e renovação espiritual. Em 1 Samuel 7, 3 a 6, ele exorta Israel a abandonar a idolatria e voltar-se ao Senhor, culminando em uma vitória militar sobre os filisteus, que é atribuída à intervenção divina. Justiça e imparcialidade. Samuel é lembrado como um juiz justo. Em seu discurso de despedida, por Samuel 12, ele desafia o povo a apontar qualquer falha em sua liderança, demonstrando sua integridade. Como juiz, Samuel personifica o ideal de liderança teocrática, em que a autoridade humana é subordinada à soberania divina. Samuel como profeta. A atuação de Samuel como profeta é um dos aspectos mais marcantes de sua vida, posicionando como uma ponte entre os períodos dos juízes e dos profetas clássicos, como Isaías e Jeremias. Chamado profético. O chamado de Samuel ocorre ainda na infância, quando Deus fala com ele diretamente, por Samuel 3. Isso marca o retorno da revelação divina em um período de silêncio espiritual. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara.
As visões não eram frequentes. Samuel atua como intermediário entre Deus e o povo, transmitindo mensagens de orientação, advertência e juízo. Por exemplo, ele comunica ao povo o peso de suas escolhas ao pedirem um rei, profeta e rei. Samuel é responsável por ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, Samuel 16. Sua relação com ambos demonstra sua fidelidade a Deus, confrontando Saul por sua desobediência e estabelecendo Davi como o líder escolhido. A profecia de Samuel enfatiza que a palavra do Senhor é suprema, e sua vida exemplifica a importância de ouvir e obedecer à voz divina. Samuel como sacerdote. Embora Samuel não seja formalmente um sacerdote pela linhagem, não sendo descendente direto de Arão, ele desempenha funções sacerdotais devido à sua dedicação ao serviço de Deus desde a infância, e a ausência de uma liderança sacerdotal eficaz. Dedicado ao serviço sacerdotal. Consagrado por sua mãe Ana antes de nascer. Samuel é entregue ao tabernáculo em Siló, sob os cuidados do sacerdote Eli, onde é criado como servo de Deus. Ofício de intercessão. Samuel frequentemente intercede pelo povo em oração e oferece sacrifícios a Deus, como em 1 Samuel 7:9, quando clama ao Senhor pela libertação de Israel dos filisteus. Sua intercessão é eficaz porque ele é visto como alguém inteiramente dedicado à vontade divina. Renovação do culto a Deus. Samuel combate a corrupção do sacerdócio, que havia se tornado evidente na casa de Eli, onde os filhos de Eli abusavam de sua posição. 1 Samuel 2, 12, 17. Ele restaura o foco do culto na fidelidade ao Senhor. A atuação de Samuel como sacerdote reflete seu compromisso com a santidade de Deus e com a centralidade da adoração na vida de Israel. A singularidade de Samuel como líder. O papel multifacetado de Samuel como juiz, profeta e sacerdote o torna uma figura singular na história de Israel, autoridade divinamente concedida. Samuel é o líder que une as três principais funções de liderança espiritual e política, todas subordinadas à soberania de Deus. Transição histórica. Ele é o responsável por conduzir Israel da teocracia descentralizada dos juízes para a monarquia, enquanto mantém a ênfase na necessidade de obediência a Deus. Modelo de fidelidade. Em contraste com outros líderes, Samuel permanece fiel ao longo de sua vida, mesmo enfrentando desafios como a rejeição do povo à teocracia e a falha de seus próprios filhos como juízes. 1 Samuel 8, 1-3. Samuel é uma figura única na Bíblia hebraica, combinando os papéis de juiz, profeta e sacerdote de forma a exercer liderança espiritual e política. Sua vida e ministério refletem a soberania de Deus e destacam a necessidade de obediência e fidelidade à vontade divina. Ele não apenas serve como intermediário entre Deus e o povo, mas também prepara o caminho para a monarquia, sempre apontando para Deus como o verdadeiro rei de Israel. A ascensão e o reinado de Davi são temas centrais nos livros de 1º e 2º Samuel, apresentando um dos períodos mais significativos da história de Israel. A trajetória de Davi, desde sua unção como jovem pastor até seu estabelecimento como rei de Israel, é marcada por sua fé em Deus, suas conquistas militares e políticas, além de suas falhas humanas. Esses eventos destacam o papel da soberania divina na escolha e sustentação de líderes, bem como as implicações da fidelidade e desobediência na vida de um governante. A escolha divina e a unção de Davi. A ascensão de Davi começa com sua escolha como rei por Deus, em contraste com Saul, que foi rejeitado por sua desobediência. Unção de Davi. Em 1 Samuel 16, o profeta Samuel unge Davi em segredo, indicando que Deus olha para o coração e não para a aparência externa. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Preparação e serviço a Saul. Antes de assumir o trono, Davi serve no palácio de Saul como músico e escudeiro, onde começa a ganhar destaque e experiência política. O Espírito de Deus sobre Davi. Após a unção, o Espírito do Senhor passa a agir poderosamente por meio de Davi, enquanto se retira de Saul, marcando a transição divina na liderança.
2. Conquistas iniciais e a construção da reputação de Davi. Davi se torna conhecido como um guerreiro e líder carismático, consolidando sua posição entre o povo e destacando-se como alguém escolhido por Deus. A vitória sobre Golias. A famosa derrota do gigante filisteu Golias, Samuel 17, estabelece Davi como herói nacional e demonstra sua fé inabalável em Deus. O Senhor me livrará das mãos deste filisteu. Conquistas militares. Após essa vitória, Davi lidera tropas com sucesso, ganhando a admiração do povo, mas provocando o ciúme de Saul que perder o trono para ele. Reconhecimento público. A frase Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares reflete o crescente apoio popular a Davi e sua ascensão como líder legítimo. 3. A perseguição de Saul e a fidelidade de Davi. Apesar de ser ungido como rei, Davi enfrenta anos de perseguição por parte de Saul, que tenta eliminá-lo por considerá-lo uma ameaça. Respeito pela autoridade divina. Mesmo perseguido, Davi recusa matar Saul em várias ocasiões, afirmando que ele ainda é o ungido do Senhor. 1 Samuel 20 séculos. Isso demonstra a submissão de Davi à soberania divina e sua disposição de esperar o tempo de Deus. Exílio e aliança com outros povos. Durante o período de perseguição, Davi vive como fugitivo, estabelecendo alianças com grupos como os filisteus e reunindo um grupo de seguidores leais. Essa fase reforça sua capacidade de liderança, paciência e confiança no plano divino. 4. O reinado de Davi. Unidade e expansão. Após a morte de Saul em 31, Davi assume o trono, primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel, consolidando seu reinado como o ápice político e militar da história israelita. Unificação do reino. Davi é coroado rei de Judá em Hebrom, de Samuel 2, e mais tarde sobre todo Israel em Jerusalém, de Samuel 5, simbolizando a unidade das tribos sob um governo centralizado. Estabelecimento de Jerusalém. Davi conquista Jerusalém dos jebuseus e a torna capital política e religiosa, chamando-a de Cidade de Davi. Samuel 5, 10. Essa decisão estratégica fortalece a identidade nacional de Israel. Vitórias militares e expansão do território. Davi lidera Israel em várias campanhas bem-sucedidas contra os filisteus, moabitas, amonitas e outros povos, estendendo o território israelita e consolidando sua posição como uma potência regional. A Arca da Aliança. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, 2 Samuel 6, centralizando o culto a Deus e reforçando seu papel como líder espiritual. Ar 5. O Pacto Davídico. A promessa divina. Em 2 Samuel 7, Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que sua dinastia será estabelecida para sempre e que o Messias virá de sua linhagem. A centralidade de Deus no reinado. Apesar de desejar construir um templo para Deus, Davi é informado de que será seu filho, Salomão, quem realizará essa tarefa. A promessa messiânica. O Pacto Davídico estabelece a base para a expectativa messiânica em Israel, apontando para a soberania de Deus na história da salvação. 6. Os pecados de Davi e suas consequências. Embora seja um líder exemplar em muitos aspectos, os livros de Samuel não ocultam as falhas de Davi, mostrando que ele também está sujeito às consequências do pecado. O caso de Batseba. Em 2 Samuel 11, Davi comete adultério com Batseba e ordena a morte de Urias, o marido dela, em um dos momentos mais sombrios de seu reinado. Confronto e arrependimento. O profeta Natã confronta Davi, levando-o a reconhecer seu pecado e buscar perdão. 2 Samuel 12. Esse episódio ressalta a importância do arrependimento e da misericórdia divina. As consequências familiares. Apesar do perdão divino, os pecados de Davi têm repercussões graves, como a morte de seu filho com Batseba, a violência entre seus filhos, como o estupro de Tamar por Amnon e o assassinato de Amnon por Absalão, e a rebelião de Absalão. Apesar de suas falhas, o reinado de Davi é lembrado como o padrão de liderança em Israel, devido à sua fidelidade a Deus e às suas conquistas. Modelo de rei ideal. Davi é descrito como um rei segundo o coração de Deus, 14, porque buscava obedecer e honrar ao Senhor em sua liderança. Fundação de uma dinastia duradoura. A dinastia davídica se torna um símbolo da continuidade da aliança de Deus com Israel e da promessa de redenção. Conclusão. A ascensão e o reinado de Davi mostram como Deus escolhe, prepara e sustenta líderes para cumprir seus propósitos.
A vida de Davi reflete tanto as possibilidades de grandeza humana sob a direção divina, quanto as consequências do pecado. Ele é apresentado como um modelo de fé e liderança, mas também como alguém que depende da graça e misericórdia de Deus para superar suas falhas. O livro de Samuel é uma obra rica em temas teológicos, históricos e morais que atraiu o interesse de historiadores e teólogos cristãos ao longo dos séculos. Suas interpretações variam de acordo com o contexto teológico e cultural de cada época, mas geralmente enfatizam a soberania de Deus, a relação entre fé e liderança e a importância da obediência divina. Abaixo estão algumas das principais abordagens. 1. Interpretação patrística, Igreja Primitiva e Pais da Igreja. Os teólogos dos primeiros séculos, como Agostinho de Hipona, João Crisóstomo e Jerônimo, interpretaram o livro de Samuel principalmente de forma alegórica, aplicando suas narrativas à vida cristã e à história da salvação. Tipologia de Cristo. Davi é frequentemente visto como uma figura messiânica, um tipo de Cristo. Sua unção por Samuel é interpretada como uma prefiguração da unção de Jesus pelo Espírito Santo. A aliança davídica em 2 Samuel 7 é lida como o fundamento da promessa messiânica cumprida em Cristo. Samuel como exemplo de obediência. Samuel é interpretado como símbolo de fidelidade e consagração a Deus desde a infância, sendo um exemplo de vida cristã piedosa. O contraste entre Saul e Davi. Os pais da igreja frequentemente usavam Saul e Davi como exemplos contrastantes de desobediência e arrependimento, respectivamente, aplicando essas lições à vida espiritual dos fiéis. 2. Interpretação medieval. Durante a Idade Média, os teólogos cristãos, como Tomás de Aquino, exploraram os aspectos teológicos e morais do livro de Samuel dentro de uma visão mais sistemática e alinhada ao pensamento escolástico. Davi como modelo de rei cristão. No contexto da cristandade medieval, Davi era apresentado como o exemplo ideal de governante, cujas ações eram guiadas por Deus, apesar de suas falhas. Ele se tornou um modelo para reis que buscavam governar em harmonia com a vontade divina. A soberania divina. Soberania. Tomás de Aquino destacou como a história de Samuel e Davi revela a soberania de Deus na escolha e sustentação de líderes, mesmo quando o povo toma decisões contrárias à vontade divina, como a escolha de Saul. Moralidade e arrependimento. A história do pecado de Davi com Batseba era frequentemente usada para enfatizar a importância do arrependimento sincero e da misericórdia divina, com os Salmo 51 são supostamente escrito por Davi, sendo um foco central. Reformadores protestantes. Os reformadores, como Martinho Lutero e João Calvino, reinterpretaram o livro de Samuel à luz de seus princípios teológicos, enfatizando a soberania de Deus, a depravação humana e a importância da obediência. A soberania absoluta de Deus. Calvino, em seus comentários sobre Samuel, destacou como Deus dirige a história para cumprir seus propósitos, independentemente das intenções humanas. Ele via a ascensão de Davi como um exemplo da providência divina. O exemplo de Saul. Saul foi frequentemente citado como um exemplo da corrupção humana, especialmente em sua tentativa de governar sem se submeter à vontade de Deus. Para os reformadores, isso representava a fragilidade da liderança humana sem a graça divina. Davi e a justificação pela fé. Lutero enxergava em Davi um exemplo de pecador arrependido que dependia exclusivamente da misericórdia de Deus, reforçando sua ênfase na justificação pela fé. 4. Interpretação moderna e contemporânea. Nos séculos 19 e 20, historiadores e teólogos passaram a estudar o livro de Samuel com uma abordagem crítica histórica, bem como com uma perspectiva teológica que dialoga com questões contemporâneas. Abordagem histórica e literária. Os teólogos modernos, como Gerhard von Rad e Walter Brueggemann, analisaram o livro de Samuel como uma obra literária complexa que reflete as tensões políticas e teológicas do período monárquico em Israel. Eles destacaram como o texto é construído para mostrar a tensão entre a teocracia e a monarquia. Davi como figura complexa. Os estudiosos modernos destacam a humanidade de Davi, enfatizando tanto suas virtudes quanto suas falhas. Eles veem Davi como um líder ambíguo, cujo relacionamento com Deus é caracterizado por altos e baixos, o que ressoa com a experiência humana contemporânea. Lições políticas e éticas. O livro é frequentemente usado para discutir a relação entre poder e ética.
com Davi servindo como exemplo de como a corrupção e os erros podem coexistir com um coração voltado para Deus. Teologia narrativa. Walter Brueggemann, em particular, destaca a narrativa do livro como um retrato de Deus agindo na história, usando figuras humanas imperfeitas para realizar seus propósitos. Aplicações práticas e espirituais. Independentemente da época, o livro de Samuel continua sendo uma fonte de reflexão prática para teólogos cristãos. A fidelidade e liderança. Davi é frequentemente usado como um exemplo de como líderes podem ser bem-sucedidos ao permanecerem fiéis a Deus, mesmo em meio a desafios. O perigo da desobediência. A história de Saul é aplicada como um lembrete da necessidade de confiar em Deus em vez de depender de recursos humanos. O arrependimento como caminho para Deus. A história de Davi ensina que, apesar das falhas humanas, o arrependimento sincero pode restaurar o relacionamento com Deus. Conclusão. Os teólogos e historiadores cristãos interpretaram o livro de Samuel como uma rica fonte de lições espirituais e teológicas. Ele é visto como um testemunho da soberania divina, um espelho das virtudes e fraquezas humanas e um lembrete da importância da fé e do arrependimento. Suas narrativas continuam a inspirar reflexões sobre liderança, moralidade e a relação entre Deus e a humanidade.